Boa tarde, pessoal. Hoje eu não vou falar como de costume, a brincadeira que a gente faz. Eu vim falar de um assunto mais sério, né? Falar sobre vidas, né? Eu acredito que seja um assunto de extrema importância para muita gente. Para mim, por exemplo, né? Hoje eu vejo muita pessoa, muita gente tendo problemas com depressão, com crise de ansiedade, etc e tal, né? E transtornos. Acredito que tem aumentado muito a questão do transtorno e tudo mais. Eu queria ser breve, né? Falar que hoje em dia o time das coisas, o tempo, né? Perdão, das coisas são totalmente diferentes do que antigamente, né? O pessoal hoje corre muito mais, né, do que antes. Tem muito mais correria, todo mundo preocupado com o pão de cada dia, com vencer na vida, e etc e tal. Mas a vida ela é bem curta, se a gente parar para pensar, né? E se tratando de saúde mental, é difícil a gente equilibrar as coisas, né? Ou a gente está correndo demais e preocupado demais e etc e tal, ou a gente está, quando vem a depressão, bem apagado, né? Então é bem complicada essa situação. Bom, vamos lá, eu tive que dar uma pausinha porque bastante coisa chega no meu celular, e enfim, né? Duas funções e tal, e família e tudo mais, não é fácil, né? Mas de novo, só uma retornando, né? É complicado, né? Então você vê, eu tava falando disso agora, da correria do dia a dia, que o tempo das coisas, né, hoje em dia está diferente, né? Muito corrido e etc e tal. E a gente acaba esquecendo de cuidar da nossa saúde mental, de cuidar da parte, né, psicológica e etc e tal. Para onde eu quero chegar com isso, né? Hoje em dia a gente vê que os transtornos, que a depressão, que a crise de ansiedade, que síndrome do pânico tem aumentado muito, né, no nível Brasil, aí, falando de Brasil, mas isso é uma tendência mundial. E muitas pessoas não conseguem ajuda, por não conseguir se expressar, por não conseguir por outras pessoas também não conseguir entender. Bem assim também é no caso da recuperação, né, do uso abusivo aí de drogas e álcool e etc, tá? As pessoas chegam de uma forma que a mente dela não funciona mais como era antes, ou na lucidez, né? Então é aonde a pessoa precisa de ajuda realmente para se reabilitar, para voltar a ser um membro produtivo da sociedade, para voltar a ser a pessoa que ela era antes, né? E esse trabalho é bem complexo, porque muitas das vezes tem algumas pessoas que infelizmente elas chegam no fundo do poço para poder entender que precisa de ajuda. Outras pessoas nem no fundo do poço vão entender, algumas desistem antes, né, de ser ajudada ou de pedir ajuda, né? E é isso que nós tentamos trabalhar, tá? Com terapeutas, tá? Com psicólogos e etc e tal, né? Então muita gente não entende como é que funciona. Eu acredito por não entender
há ainda na sociedade um grande preconceito a respeito disso, mas a gente vê que só aumenta, né, o problema, né, na sociedade, e muita gente não entende, né, o porquê das coisas, o porquê que precisa de uma ajuda, o porquê que há um processo a seguir, e que esse processo nem sempre é só flores. Esse processo também, né, às vezes para a pessoa que está passando por ele, é doloroso, né? Então é um trabalho, né, devagar, né? É um trabalho por etapas, tá? E muita gente não entende, tá? Então deixa claro que as pessoas, né, com problema de uso de álcool e drogas e remédios ou qualquer substância que venha alterar a mente e o humor, né, que também conseguem ter uma vida tranquila, né, e estável após, né, um tratamento. Mas o índice é muito baixo, mas vale a pena você tentar do que você continuar, né, no caos, no meio da destruição, ou um ente querido, enfim, né, a pessoa em si que tem o problema, tentar do que continuar em meio ao caos, né, em meio à destruição, porque a perca, se você colocar na balança, a perca é muito maior, e o estrago também é muito maior, que a gente vê de problemas aí acontecendo, né, e tudo envolve comportamento, envolve paciência, envolve, né, a reabilitar, né, a nossa paciência ao nosso tempo, aos nossos comportamentos, né, os nossos comportamentos, né, enfim, é um trabalho, né, eu esqueci a palavra agora, mas é um trabalho que é feito de forma vagarosa para que possa dar resultado. Muita gente acha assim, eu estou abstêmico, então eu já resolvi o que eu tinha que resolver, agora é só alegria. Não, porque alguns comportamentos permanecem, algumas atitudes erradas ainda permanecem, alguns hábitos, velhos hábitos permanecem, e aí é onde entra a questão, né, que tem que ser vagaroso, que é todo um processo, que há todo um trabalho feito em prol disso, para que a pessoa consiga expandir, abrir a mente, né? E a pessoa também tem que ter um pouquinho de boa vontade, né? E abrir a mente e entrar de vez na programação e passar pelo processo, para que possa aprender uma nova maneira de viver. Então, esse é o recado aí de hoje, né? Fica a dica, tá? Um abraço. Hoje eu não brinquei, porque, né, eu sempre costumo falar, fala seus caras de ego. Quem não sabe, isso é um modo carinhoso que a gente tem, tá, de brincar um com o outro, mas nem todo mundo sabe, né? Então hoje eu não falei dessa forma, né? Mas então um abraço a todos, tudo de bom, né? Positividade, né? E quem tem problema assim, ou um ente querido com problema, peça ajuda. Ainda existe locais, ainda existe um centro, né, terapêutico, uma comunidade terapêutica assim como essa, que ajudam as pessoas, né, dessa seguinte maneira, e até porque não salva e resgata a vida, né, do ser humano, tá? Um abraço e até mais.